aqui no Brasil, assim, para mim, Enterprise é guerra nas estrelas. Então, eu gostaria que ela dissesse qual que é a função dela nesta Enterprise, o que é isso, depois eu vou fazer uma perguntinha técnica. Básicamente lo que mi sistema de salud tiene 4 hospitales y 30 clínicas ambulatorios. Cada hospital tiene un departamento de control de enfermedades infecciosas y cada clínica tiene enfermeras que se encargan del control de enfermedades infecciosas. Lo que yo hago es coordinar y guiar la visión de todo el sistema de nuestros hospitales. Por eso es que se llama Enterprise, pero también se podría llamar sistema. Obrigada. E uma outra pergunta é assim, eu tenho lido já faz algum tempo e agora comecei a ver alguns hospitais usando equipamentos de nebulização de químicos para desinfecção ambiental. E eu gostaria de saber qual a experiência dela e como é que isso, qual é a moda deste tipo de dispositivo nos Estados Unidos. Hay hospitales que usan luz ultravioleta y otros hospitales que usan desinfección por aerosoles, como con peróxido de hidrógeno. Mire, por mi parte, lo que me importa más es que el sistema de desinfección, el personal de limpieza, haga una desinfección thorough, completa del cuarto cuando los pacientes se dan de alta o en una forma diaria. Eso es fundamental. Nosotros usamos luz ultravioleta como un add-on cuando estuvimos tratando de controlar un problema con KPCs. Luz ultravioleta no nos ayudó a controlar este outbreak y lo que hicimos, voy a hablar en la tarde al respecto, tuvimos que sacar todos esos pacientes y ponerlos en una unidad especial. Y hasta que no hicimos eso, este outbreak no se controlou. Obrigada. Agora nós temos algumas perguntas da plateia, que a doutora Roseli vai... Eu vou sintetizar algumas, não sei se teremos tempos para todas. Primeiro, para o Plínio. Plínio, existe necessidade de avaliação diária em unidades de TMO em frequência superior a 6 meses, conforme a norma? E também, emendando com essa, em caso de obras no hospital, mesmo que distante do TMO, há necessidade de controles extras já? Realmente, com relação à necessidade de avaliação na maior frequência, a recomendação é seguir, na verdade, a recomendação do fabricante do sistema que você utiliza no seu hospital, né? Mas o sistema de ar, o filtro EPA, minimamente a cada 6 meses ele deve ser verificado. E os sistemas de pré-filtro e pós-filtro, porque o EPA, ele fica na verdade, o filtro EPA ele fica no meio do sistema. Antes dele você tem um sistema de pré-filtro, até chegar no EPA, são, se não me falha a memória, 3 pré-filtros com gramaturas cada vez menores, até chegar no filtro EPA, e depois do filtro EPA tem mais um outro sistema de filtros pós-filtragem. Então, o sistema de filtros pré-EPA, eventualmente pode ser necessário fazer uma manutenção mais a miúde do que 6 meses, né? Então, mas normalmente o fabricante é que tem, cada fabricante tem a sua normatização. O que é necessário é monitorar esse sistema, fazer
o monitoramento, né? E aí é mensal o monitoramento, né? Do fluxo, da velocidade do ar, então tem que botar um anemômetro, né? Para ver a velocidade do ar, se está mantendo a pressão positiva em relação ao corredor. Isso tem que ser feito pelo menos mensalmente. E com relação a se precisa fazer controle de ar, mesmo distante de TMO, sim, precisa nas diversas áreas do hospital. Se você tiver uma reforma, em qualquer área do hospital, essa reforma tem que ser contida, né? Tem que ser selada essa área, particularmente nos hospitais de grande porte, naqueles que, de alguma forma, atendem pacientes com qualquer grau de imunossupressão. Porque aquele poeirão, né, que fica ali na reforma, ele acaba sendo carregado pelo próprio fluxo das pessoas e a movimentação normal do ar. Então, por exemplo, nós tivemos agora, semana passada, nós tivemos um embate com o engenheiro lá do nosso hospital, que nós vamos trocar uma autoclave, lá a gente tem lá 3, 4 autoclaves, eles queriam trocar a autoclave com a central de material funcionando. De jeito nenhum, vai quebrar a parede para botar uma autoclave maior do que a que a gente tem lá, e vai a central de material vai funcionar. Está doido, né? Então, mas os caras iriam fazer isso, se a gente não fizesse uma intervenção, eles vão fazer. Então você tem que estar ligado, por isso que é importante ser vigilante mesmo nesse tema. Parece que os loucos somos nós, né? A gente que é o louco, doido, né? Eu tenho algumas perguntas ainda, mas vou passar para o Daniel. Se a gente tiver tempo, a gente volta para o Plínio. Daniel, uma pergunta é: a leitura da RDC permite o entendimento de, numa unidade de diálise com 12 máquinas, poder ter a água analisada de cada máquina uma vez ao ano, de forma que você faça a leitura de uma máquina ao mês? Entende? Eles recomendam que ao longo de um ano todas tenham feita a leitura, exato. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Isso. E também uma outra pergunta, se você concorda sobre a necessidade de utilização de água com osmose reversa para enxágue do material na central de material de esterilização. Não, isso é tão... A gente exato, ajudar? mas pode falar. É assim, pelo menos no hospital onde eu trabalho, onde trabalhei mais afincadamente, o problema da água sem ser de osmose reversa é que ela deixava resíduos de metais nos equipamentos que eram confundidos com manchas de sangue. Então a rejeição ao equipamento reprocessado era muito grande, porque os cirurgiões acreditavam que estava mal lavado o material, e isto, a osmose reversa acabou resolvendo essa questão. Não sei se vocês fizeram por outras questões. Pode ser. Posso dar uma Pode, é que na verdade assim, quando se pergunta isso, é para ver se aquilo não vira uma obrigatoriedade, né? Exato. Então, assim, é algo que você pode brigar para ter no seu hospital, mas aquilo não é uma obrigatoriedade para ser adotado. Mas pode ser uma necessidade, porque, por exemplo, a água de Campinas, ela tem uma qualidade, ela é muito terrosa, tem muito metal então ela tem muito depósito de material ferroso no sedimento. No decantado, né? No sedimento. Então, aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós queimamos tivemos um problema de perda de uma autoclave lá, e exatamente mancha no pacote dos pacotes cirúrgicos, que foi interpretado como resíduo de sangue, e a gente só conseguiu resolver com osmose reversa na central de material esterilizado. Na CMF, sim. Mas que não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade, mas pode ser uma necessidade. Exato. Priscila. O microfone rapidinho, isso. Desculpa, só nessa discussão da osmose reversa, eu tenho a impressão que para CME tipo 2, está na legislação que o último enxágue tem que ser com água desmineralizada. Então, é obrigatório, sim. É uma necessidade, acho que todo mundo que trabalha com hospital, que tem grande volume cirúrgico, tem a impressão que a doutora Bia colocou, e do que eu me lembro, é obrigatório, sim, para CMEs do tipo 2. RDC 15, 2012. Que o último enxágue precisa ser com água desmineralizada.
Só uma informação adicional, nós tivemos muito problema na nossa endoscopia também. E tentamos o uso de filtros, que eram extremamente caros, e embora o sistema de osmose reversa não seja barato, ele acabou sendo... Foi feito um sistema que distribui a água para diálise, para a central de material e para a endoscopia também. Por causa da contaminação da água, recontaminação do endoscópio, uma vez que ele era higienizado, como você falou, micobactéria atípica já foi um problema para nós também. Tem um surto descrito por vocês lá, né?